Diz a minha alma ao Senhor, tudo te glorificará. Eu confesso para você que quando foi passado esse tema para mim, eu preparei essa pregação, esse esboço com todo amor e com todo carinho. Eu tenho duas opções para falar para você. Você pode adentrar a casa de Deus dessa noite e sair da mesma forma que você chegou, ou você pode se permitir o Espírito Santo transformar a sua vida e você sair daqui repleto das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Porque é isso que Deus faz. Deus não permite que ninguém vá para casa sem antes dar de comer e beber. Porque é isso que a palavra faz. A palavra alimenta, a palavra transforma, a palavra regenera de dentro para fora. Talvez você está nesse culto aqui, você louvou, você testemunhou, você participou da coreografia, mas lá no fundo, onde somente o Espírito Santo sonda e conhece, talvez o sorriso está estampado no seu rosto, mas lá no fundo, onde Deus tem colhido as suas lágrimas, onde somente o Espírito Santo pode ver, talvez o seu sorriso não é tão dessa forma que você está sorrindo. Mas eu tenho algo para dizer para você: Jesus está na casa, e todo ser que tem fôlego de vida, adore ao Senhor, enche o peito e dá glória a Deus. Vou falar mais uma vez para que você gravar. Todo ser que tem fôlego de vida, adore ao Senhor. Então não perde a oportunidade, não perca a oportunidade, porque esse é um momento maravilhoso. Não espera as coisas estreitar, não espera as coisas ficarem, se tornarem difíceis para você adorar a Deus. Você tem a liberdade de sair da tua casa e ir para a casa de Deus, cultuar a Deus. Você está andando, você está caminhando, você está falando, você está enxergando, você está se movimentando. Todo ser que tem fôlego de vida, querido, você tem mais de 1000 motivos para glorificar o nome de Deus. Você tem mais de 1000 motivos para erguer a mão e dar glória. Você tem mais de 1000 motivos para dizer: louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja aquele que tem feito a obra poderosa sobre a nossa vida. Mas quando nós vamos para o texto, o tema da nossa mensagem, como foi proposto, todo ser que tem fôlego de vida, louve e adore ao Senhor. Salmo 150, verso 6. Deixa eu dizer algo para você. O texto do Senhor vai dizer que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito. Querido, se procura porque está difícil. A gente só procura aquilo que está difícil para se encontrar, aquilo que está difícil para encontrar. Mas o texto deixa bem claro que o Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E eu preparei algo da parte de Deus para a nossa vida, alguns pontos, alguns pilares para edificar a sua vida, para que você possa se identificar com estes grandes homens da Bíblia que tiveram momentos de adoração a Deus. Ainda mais quando nós temos o Salmo, porque os Salmos são o quê? São poemas, sonetos e sonatas. São homens inspirados pelo quê? Pela majestade de Deus. Homens que venceram batalhas, homens que perderam batalhas, homens que desceram a sepultura, homens inspirados por Deus que relatam através destes poemas obra maravilhosa. Eu acho lindo o Salmo 24, quando o salmista diz que o Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nela habitam, porque o Senhor afundou sobre os mares, firmou sobre os rios. Quem entrará no santo monte do Senhor? Aqueles que são limpos de mão, puros de coração, que não entregam a vaidade, nem juram enganosamente. Estes receberão a tal bênção do Deus de Jacó. Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei. Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei. Posso dizer algo para você? Antes de nós louvar, o culto é para Ele. Amém? O culto é para Ele. O culto é para Ele. Pastor Disseu, quando eu leio o Salmo 24, quando Davi relatou o Salmo 24, eu acho lindo esse texto, irmãos. Eu não sei se você também já chegou com essa ótica. Deus é maravilhoso e Deus revela muitas das coisas, algo tão profundo para nós que a gente muitas vezes não consegue enxergar. Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei. Deixa eu ir um pouquinho lá para a crucificação para você entender. Porque todo ser que tem fôlego de vida adore o Senhor. Eu acho lindo quando Jesus foi crucificado e quando Jesus disse assim: minha irmã, meu irmão, está o que? Igreja consumada. Aí eu acho lindo porque Davi recitou esse poema: levantai os portais eternos e entrará o Rei da Glória. Sabe o que eu fico imaginando, minha irmã? Quando Cristo desceu à sepultura, venceu a morte, Cristo fica 40 dias com os discípulos discutindo assuntos relacionados com o reino do céu.
diga, assuntos relacionados com o reino do céu. Jesus ressuscita 40 dias junto com os discípulos. O texto diz que Jesus senta à mesa e vai discutir assuntos relacionados com o reino dos céus. Mas agora eu creio que quando Jesus sobe ao céu, da mesma forma que os discípulos olham para Jesus e os anjos falam: ó, vocês estão olhando, porque da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Mas agora o que mais me chama a atenção é o Salmo 24, porque imagino eu, quem está novamente adentrando o céu, diga: o Senhor forte e poderoso na batalha. Diga: o Senhor forte e poderoso na batalha. Quem adentrará o céu? O Senhor forte e poderoso. E sabe o que eu imagino, pastor Disseu? Aquela legião de anjos, porque não está entrando qualquer um no céu, está entrando o príncipe da paz, o Deus da eternidade, o general, o Deus forte na batalha. E sabe o que eu imagino, irmão? Só um crente cheio do Espírito Santo vai pegar agora. Eu imagino, irmãos, aquela legião de anjos, porque está entrando um general. Aquela legião de anjos, pastor Disseu, alinhado de um lado, alinhado do outro. Abre-se o portão celestial. E creio eu, com os olhos da fé, quando Jesus vai passando naquela autoridade do papel do general, meus irmãos, ó, abriram portais eternos, porque entrará o Senhor forte na batalha. Quem é o Senhor forte e poderoso na batalha? É o Deus de Israel. Creio eu, com os olhos da fé, que Jesus adentrando a legião de anjos, batendo continência, porque ele venceu a morte por amor de nós. Por amor de nós. Mas sabe o que me dói o coração, pastor Disseu? Porque é um culto que todo ser que tem fôlego de vida adora o Senhor. Ainda tem crente que não tem coragem de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Talvez se nós tivermos, pastor, misericórdia, mas talvez se você estivesse assistindo o jogo do Corinthians, você gritaria com mais coragem, com mais ousadia, como nós temos: vai, Corinthians! Não é assim? Vai, vai! Graças a Deus, não torço a time nenhum. Mas a gente não dá aquele impulso, aquela coragem, aquela ousadia, você não fica. Você falta pegar a televisão e tremer. Quando não é nervoso, você muitas vezes sai da graça. Não perde tempo de você oferecer o seu melhor para Deus. E que Deus está começando a dizer para nós essa noite é: não divide a sua adoração com ninguém. Ele merece a sua exclusividade. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda majestade. Vai toda glória. Enche o peito de ar para respirar e diga: louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ai, irmãos, quantos estão no leito da enfermidade querendo poder dar uma glória a Deus? Quantos estão acamados com a enfermidade querendo se movimentar para vir no culto e não pode vir mais ao culto? Quantos estão se enganados pela medicina querendo poder vir ao culto e não pode, pastor Disseu? Quantos estão no leito da enfermidade? Igual esse dia atrás nós recebemos uma irmã da igreja que foi diagnosticado um câncer na mama dela, vai ter que arrancar a mama. Ah, meu Deus. Ela chora que chega a doer na nossa alma, por quê? A enfermidade gera isso. A enfermidade gera dor. Mas enquanto a vida, há tempo do milagre. E nesta noite, o dono do milagre está na casa. Por mais que seja um culto de ação de graça, haverá sinais, maravilhas e prodígios, porque é isso que Jesus faz. Há poder na palavra de Deus. Cristo não vai permitir que você volte para sua casa da mesma forma que você chegou. Eu quero falar desse primeiro homem, Davi, o adorador segundo o coração de Deus. 2 Samuel capítulo 6, verso 14. Davi não era perfeito, mas era o que a igreja? Diga, um adorador. Ele dançou diante da arca, escreveu salmos em momento de guerra, dor, arrependimento e vitória. Bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim te exalta. Davi, como você sabe bem, era um jovem que os irmãos não davam muito valor para ele, não davam muita credibilidade para ele. Davi era um jovem que a sociedade daquele tempo não dava muito valor, principalmente aqueles que estavam ao lado dele. Mas Davi logo mais vai ser um homem conhecido o quê? Um rei, um homem conhecido segundo o coração de Deus. Glória a Deus.
aqui nessa noite e você veio muitas vezes até se arrastando, mas você está aqui para adorar. Talvez você está na sua casa em pé de guerra, porque é uma realidade. Talvez você chegou na casa de Deus em pé de guerra, você já veio atribulado, mas nessa noite Ele vai te dar um alívio. Talvez você chegou nessa casa completamente transtornado, eu não quero ir para o culto, eu não quero participar do culto, eu não quero me envolver, mas Ele teve um jeitinho especial de fazer que você estivesse aqui dentro hoje. Eita! Ele preparou tudo certinho para que hoje você estivesse aqui. Glória a Deus. Tem mais. Aleluia. Tem para você que talvez já está fora dos caminhos do Senhor, mas por acaso está aqui hoje. E o papai está te chamando, tá? Talvez você está aqui hoje, veio pelo convite, servia o Senhor, mas não serve mais. Por mais que a sociedade aponte para você, por mais que a sociedade te discrimine, Jesus está falando, é você mesmo que eu quero, é você mesmo que eu quero levantar, é você mesmo que eu quero fazer de vaso de honra, é você mesmo que eu quero fazer, que através da sua vida, a vida do nome da glória de Deus seja exaltada e glorificada. A verdadeira adoração vem de um coração sincero, mesmo com falhas. Davi, com alegria, com lágrimas e com música, adorava. O poder da adoração. Quem gosta de louvar aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, são adoradores, criados à imagem e semelhança de Deus para adorá-lo. Sabe o que eu costumo dizer, irmãos? Quem está ligado aí, diga amém. Olha o privilégio. Nós somos escolhidos por quem? Enche o peito e diga: Deus. Olha que idade, você consegue encher o ar? Puxa o ar. Olha. No leito tem bastante gente tentando puxar o ar, não consegue. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para adorarmos, para glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem algo mais importante do que isso, além da adoração exclusiva para Ele. Você faz parte da história. Sabe quando a sua vida vai mudar? Quando a nossa vida vai mudar? Quando você entender que você não é apenas um ouvinte da palavra de Deus, nós somos praticantes da palavra de Deus. Você tem que gravar no seu coração que você lê sim a história do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, do nosso Deus, mas Cristo continua escrevendo uma história através da sua vida, porque quando você descer a sepultura um dia, vão testemunhar: aquele homem era um homem de Deus, aquela mulher era uma mulher de Deus. Aonde aquele homem, aquela mulher chegava, a presença de Deus o acompanhava. Era um valente de oração, era um valente de vigília, era um valente de palavra. Eis ali um homem e uma mulher de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ei! Você não é só ouvinte da história, você faz parte da história. E olha o privilégio, igreja. Você foi chamado pelo Deus de Abraão, Isaac. Você não entendeu? Querido, o mesmo Deus que chamou Moisés chamou você. Não entendeu? Querido, o mesmo Deus que chamou Davi chamou você. Não entendeu? Querido, o mesmo Deus que chamou Pedro chamou você. O mesmo Deus que chamou Paulo chamou você. Olha o privilégio de você deixar o peito e falar: eu fui escolhido por Deus. Eu fui chamado por Deus. Então a verdadeira adoração vem de um coração que? Sincero. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. Mas nós podemos olhar para quem? Para Daniel. Mesmo com o decreto de morte, Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, louvando a Deus. Daniel orava, dava graças a Deus e louvava a Deus como fazia de costume. O que nós aprendemos com Daniel para você entender? Voltando, Davi mesmo desprezado, adorava a Deus. Davi mesmo com dificuldade, adorava a Deus. Davi mesmo em pé de guerra com a família, adorava a Deus. Davi mesmo em circunstâncias difíceis, não devia sua adoração com ninguém, permanecia firme e adorava a Deus. Agora Daniel, mesmo na prisão,
mesmo sendo envergonhado, mesmo passando por dificuldade, mesmo sendo lançado nas covas dos leões, Daniel continuava adorando a Deus. Qual é o seu problema nessa noite que está impedindo você de continuar adorando a Deus? Glória a Deus. Ei! Oh, bendito Deus de glória! Você acha que a sua dificuldade está dura mesmo? Porque talvez se você pedir para o seu irmão que está do seu lado, talvez você não tenha coragem de conversar com ele e pedir, irmão, conte a sua história para mim. Talvez você vai se identificar que a história dele é muito mais triste do que a sua história. E assim por diante. Não pare no meio da dificuldade, não pare no meio da luta, porque quando você olha para a luta do próximo, sempre haverá uma luta maior do que a sua. Não é à toa que Jesus disse: no mundo tereis, mas você precisa só ter bom ânimo. Glória a Deus. Você precisa só ter bom ânimo. Eu vi algo esses dias lindo na internet. Na internet tem coisa que não presta, mas tem muita coisa que presta. E esse pastor relatava assim: como um crente desiste fácil? Sim ou não? Vou fazer uma pergunta para você: você conhece crente que desistiu? Levanta a mão aí. Tem alguns que tem vergonha de levantar, mas quase todo mundo. Que teve crente que desistiu no meio desse caminho, sim ou não? E este pastor mencionava algo interessante, que é a palavra dele. Satanás sabe que é derrotado pelo sangue de Jesus. Mas por toda manhã, Satanás está ali de novo, tentando contra a sua vida. O bicho que não desiste, o diabo que não desiste. Ele está derrotado, está consumado, está decretado, mas todo dia ele está ali. Só que você prefere desistir. Você prefere abrir mão de Jesus por causa das dificuldades. Você prefere abrir as mãos de Jesus por causa dos problemas do dia a dia. Você prefere abandonar Jesus porque o teu esposo te abandonou. Você prefere abandonar Jesus porque a tua esposa foi embora. Você prefere abandonar Jesus porque você está sem emprego. Você prefere abandonar Jesus porque as coisas estão difíceis para você. Entenda que o processo de dificuldade, muitas das vezes, é para fazer com que você cresça na santidade, na presença da glória do Senhor Jesus Cristo. Porque a dificuldade gera a perseverança no vosso coração. Não desista do amor de Jesus Cristo, igreja. Não desista de fazer o melhor louvor para a glória de Deus. Não desista de fazer o melhor solo para Cristo. Não desista de fazer a melhor harmonia no teclado para Deus. Não desista de compor os melhores louvores para a glória de Deus. Não desista de fazer a melhor dança para a glória de Deus. Não desista. Não desista de Deus. Porque quando Ele foi para a cruz, Ele não desistiu de nós. Quem está entendendo a mensagem também? Então quem tem fôlego de vida adora, até quando isso custa caro. A fidelidade de Daniel em adorar a Deus levou ele para onde? Para as covas? Para a cova? Mas o leão devorou ele? Não. Quem deu livramento? Deus. Porque quem permanece firme, Deus está seguindo a retaguarda. É como diz o Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Querido, você podia até estar lá fora, mas quando você se chegou a Deus, sabe o que Deus fez para você? Deus abriu os portões para que você entrasse. Agora você não habita em qualquer lugar, agora você habita no esconderijo do Altíssimo. E na sombra do Onipotente você descansa, porque Ele é teu refúgio, Ele é tua fortaleza. Ele está falando para você: eu continuo sendo seu socorro, bem presente na hora da angústia e da aflição. Terceiro ponto, para finalizarmos e para prosseguirmos na vigília. Foi avisado, né? Na vigília, amém? Amém. Vamos lá, amém? Amém. Tem alguém que ficou na dúvida, hein? Amém? Paulo e Silas adoraram aonde, igreja? Porque todo ser que tem fôlego de vida adore. Ah, pastor, estou preso. As coisas são difíceis para mim. Olha Paulo falando para Cristo, para Deus, para o Espírito Santo. As coisas são difíceis. O Senhor permitiu que eu viesse parar atrás das grades por amor a Ti, por pregar o Seu Evangelho, por abrir mão da minha vida para pregar o Seu reino e a Sua justiça. Agora estou aqui, eu e Silas.
Qualquer lugar é lugar para adorar a Deus. Para adorador que é adorador, qualquer ambiente é local especial para adorar a Deus. Seja na sala, seja no quarto, seja no banheiro, seja na igreja, seja na marca, seja na vigília. Adorador que é adorador, adora a Deus, espírito e em verdade. Mas tem uma diferença. O que leva um adorador a adorar a Deus? Pergunta para mim o que, pastor? A presença. Essa é a diferença de quem adora e quem não adora. A presença. Ei! Rapaz, mas a polícia prendeu o seu carro na blitz e você está feliz cantando? O que acontece? A presença. Querido, se você depois de se enganar pela medicina e você está louvando a Deus, e que tem com você? A presença. Querido, entraram na sua casa e levaram tudo e Deus não cuidou de você. E por que você está sorrindo? A presença vale mais do que tudo. Ei, o marido foi embora e você está feliz. O que está acontecendo com você? A presença. Ei, meu Deus, a presença. A presença que vai jorrar água viva de dentro para fora. Foi isso que Cristo disse para aquela mulher samaritana no poço de Jacó. Ei, mulher, se eu lhe der da água que eu tenho, você nunca mais tornará vontade de sede. Ei, a presença, ela teve um encontro com a presença de Cristo. E Cristo fez a promessa não somente para ela. Ei, Cristo é especialista em fazer jorrar água de terra seca. Cristo é especialista em fazer jorrar água de fontes de águas vivas de dentro de você, querido. Talvez o inimigo tenha colocado dificuldades na sua mente, para que você venha pensar que não tem mais jeito. Mas eu estou nessa noite como profeta de Deus, como boca de Deus, para dizer para você: a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Sabe por quê? Eu não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, mas quando Paulo e Silas adoravam na prisão, as cadeias vieram abaixo. O que eu tenho para dizer para você é o quê? Antes de irmos embora, nós vamos adorar a Deus, e tudo que tem se levantado contra você vai cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus. É como diz aquela canção do Tadamares: quando tudo está bem é fácil adorar, mas quando tudo vai mal, mas quando tudo vai bem é fácil adorar. Os celeiros estão cheios, não tem faltado emprego, não tem faltado comida. Ah, meu Deus, deixa eu pegar um pouquinho do seu coração agora. Nós nunca vivemos um tempo de tanta prosperidade como nós temos vivido. Deus tem abençoado o povo, pastor Luciano. Deus tem aberto portas, Deus tem realizado sonho, o povo tem viajado, o povo tem passeado, o povo tem tirado foto, o povo tem ido para a praia, o povo tem ido para a Bahia. Louvado seja, porque esse é filho de Deus, você tem que aproveitar mesmo. Deus veio para que você tenha liberdade, para que você fique preso. Você é instrumento de Deus de qualquer lugar que você estiver. Glória a Deus. Só que com essa prosperidade, essa graça tão santa e bendita de Deus, muitos têm deixado de adorar a Deus. Porque quando nós falamos de louvor, quando você tem fôlego de vida, louva o Senhor, você acha que louvar é só louvar como nós louvamos aqui? Não. Você louva a Deus através da leitura da palavra, você louva a Deus através da sua oração, você louva a Deus através da sua oferta, você louva a Deus através dos seus dízimos, você louva a Deus através do seu testemunho. Todo ser que tem fôlego de vida, louve e adore ao Senhor. Aleluia. Mas as coisas têm estado tão bem para nós, que talvez você chegue na igreja quebrado. Aqui não tem isso, não é, pastor? Louvado seja. Aqui no nosso também não tem, não. Louvado seja. Talvez você chega na igreja quebrado, estrupiado, chega rastejando mesmo, caído, já fez lá na terra, você vê, mas você consegue, Jesus te traz, ele entra, vai orar, vai clamar, vai interceder, vem com aquela sede para beber das águas do trono da glória de Deus. Aí Cristo vem e sacia a tua sede, mata a sua sede. Mas de repente, quando Cristo mata a sua sede, quando vão ver, cadê você? Você já foi embora. Porque você só queria simplesmente o quê? Saciar a sua sede. Mas não é isso que Cristo quer simplesmente fazer
sede quer, mas Ele vai além disso. Ele quer que você também possa dar a vida eterna. Cristo não quer simplesmente para nós nessa noite entregar uma mensagem motivacional para você, querido. Cristo não quer simplesmente nessa noite entregar uma mensagem motivacional para nós, para que você vai receber, você vai sorrir, você talvez vai pular, vai glorificar, vai embora, e quando sair da porta amanhã você amanhece, você não recorda mais da mensagem. O que Deus está falando para nós é o quê? Eu tenho algo mais profundo que uma mensagem motivacional. Eu tenho mais do que a prata e o ouro pode me proporcionar. Eu tenho para oferecer aquilo que a traça e a ferrugem não podem roubar de vós. Amém. Eu tenho aquilo que o dinheiro não pode comprar. Ah? Paz. Quem precisa de paz aí, levanta a mão. Aleluia. Isso, a prata e o ouro não pode proporcionar. A paz que somente o Espírito Santo pode me conceder. A paz que a prata e o ouro não adquire. Eu já falei isso algumas vezes aqui não, mas vou relatar para você que tem bastante jovem aqui, porque infelizmente o jovem, muitas das vezes eu já fui jovem, e aquele jovem que ele é mais centrado, ele é firmado, ele não é como diz o ditado, Maria vai com as outras, ele é de firmar, ele foi discipulado por um pai e por uma mãe cristão a Deus, que passou as orientações bíblicas, e eles sabem que agrada e desagrada a Deus, mas tem crente que não, tem jovem que não, ele é Maria vai com as outras. Mas eu acho um lindo testemunho, não sei se você já ouviu, quero relatar com a glória de Deus para a tua edificação, um testemunho do Rodolfo Abrantes. Quem já viu, levanta a mão. Quem conhece? O ex-vocalista do Raimundos. Raimundos, quem já ouviu, levanta a mão. Você sabe que eu fiquei com medo, não, vou levantar a mão, não escuta nada não. Rodolfo Raimundos, português claro para você entender: sexo, rock and roll, droga e prostituição. Imagina um homem que tinha acesso a tudo que ele pudesse ter, uma banda que estava estourada, uma banda que aonde ia era sucesso, mas de repente essa esposa, que não estava no caminho do Senhor, decidiu fazer na sua casa o quê? Uma célula. Quem já participou de uma célula? Ah, querido, Deus estava começando a escrever uma nova história para Rodolfo e sua esposa, pois Rodolfo, mesmo louco, chapado de droga, relata no seu testemunho que mesmo na sua casa, fazendo a célula, muitas das vezes trancado no quarto, não participava da célula, e um dia ele completamente louco, ele sai do quarto, senta na célula, e naquele dia o Espírito Santo de Deus marca a história dele. Para você entender, pastor, para você entender, estamos falando de adoradores que adoram Espírito. Só que essa adoração em Espírito de verdade gera uma transformação de dentro para fora. Agora Rodolfo foi impactado pela glória de Deus. Qual é a primeira característica de um convertido? Tocado pela graça. Ele abre mão do quê? Da prática do pecado. Chama a banda e fala: estou saindo da banda. Por quê? Jesus me tocou. Mas como assim? Não sei explicar, mas eu fui tocado por algo. Mas como assim vai deixar de ser sexo, rock and roll, droga? Tocado pela graça. E Rodolfo sai da vida de pecado. Sabe qual é a outra característica de uma pessoa que louva verdadeiramente a Deus em espírito e verdade? Você conhece a glória do chorão do Charlie Brown Jr.? Quem conhece? Não é pecado se falar que conhece. Conhecer quer dizer que você está socializado com tudo que conhece. Agora Rodolfo é alcançado pela graça, começa a louvar a Deus em espírito e verdade. Característica: abrir mão do pecado, abrir mão do mundo, começa agora a viver em santidade para Deus. Agora o segundo ponto: esse homem que vai adorar a Deus em verdade com a sua esposa, vai agora pregar no seu amigo chamado Chorão. E sabe qual é a pergunta do amigo Chorão para ele? Vocês sabem também bem que o Chorão morreu. Quem sabe? Teve overdose. Rodolfo não conseguiu chegar a tempo, mas pelo menos a palavra foi semeada. Ele relata que quando ele chegou nesse caminho, ele falou assim: Rodolfo, como acontece de todos nós seríamos assim? Rodolfo, o que aconteceu com você? Rapaz, você abriu mão de tudo. Olha, meu Deus, é a graça. Você abriu mão de tudo, Rodolfo. Glória a Deus. Rapaz, vocês estão estourados no mundo inteiro. De Aleluia. Água, droga para quando vocês querem, mulher para quando você quer, festa para quando vocês querem, igreja casada.
é digno de toda a honra, toda a glória, que deve o nome de Deus forte, príncipe da paz, o Deus da eternidade, o leão da tribo de Judá. Ei, para encerrarmos, depois da vigília, temos Ana. Quem conhece a história de Ana? Amém. 1 Samuel capítulo 1, 10, 11. Ana era o que, igreja? Estéril. O quê? Estéril. Mas mesmo em meio à dificuldade, adorava a Deus. Sabe o que eu estou mostrando isso para você? Para servir de inspiração para você. Você acha que você está com dificuldade, mas tem pessoas também que estão com dificuldades maiores do que as suas. E continua adorando a Deus. Continua adorando a Deus. A adoração de Ana nasceu no meio da dor, mas foi levada pela fé. Ela não murmurou. Permaneceu íntegra diante do Senhor, adorando ao Senhor em espírito e verdade. E Deus vai realizar aquilo que ela tanto clamou a ela. Porque é isso que acontece com um adorador que adora em espírito e verdade. O Senhor está atento no céu para ouvir as vossas orações, o vosso clamor, a vossa súplica, a vossa necessidade, a vossa necessidade. Você tem fôlego de vida? Sim ou não? Mas tem gente que pensa, você tem fôlego de vida? Sim, claro que sim. Todos que têm fôlego de vida adoram o Senhor. Não é à toa que no Salmo 144 o salmista vai relatar a grandiosidade de Deus e vai falar que toda a criação adora quem? Ao Senhor. Você olha para o céu, as estrelas adoram quem? Ao Senhor. Você olha para o sol adora quem? Ao Senhor. Você olha para o cosmos, quem adora quem? Você olha para as árvores. Quando eu viajo, eu gosto de olhar para a imensidão. Sabe quando você pega a estrada e você vê aquele monte de terra? Eu falo, louvado, você fala isso, meu Deus é maravilhoso. Todo ser que tem fôlego de vida, louve e adore ao nome do Senhor. Até Jonas dentro do ventre do peixe adorou. O que isso nos mostra? Hoje estamos aqui no culto de ação de graça, 15º aniversário, geração eleita, louvando o Senhor. Mas o dono da festa, por mais que seja festa, o dono da festa é quem? Jesus. Aleluia, Pai. Porque todo ser que tem fôlego de vida adore ao Senhor. Aleluia. Jonas, no meio daquela dificuldade dentro do ventre do peixe, Jesus, Deus tratando com ele. Mesmo assim, ele continuou adorando ao Senhor. Aleluia. O que você está esperando para voltar a adorar ao Senhor? O que você está esperando para voltar? Talvez você está pedindo para Deus enviar um anjo para falar com você. Jesus está falando com você nessa noite através da palavra. Você está esperando o quê para voltar a me adorar em espírito e verdade? Você está esperando o quê para voltar a me buscar como você me buscava? Você está esperando o quê para me encontrar onde você sempre me encontrava para me adorar? Você não sente falta? Não responda, vai? Particular de não responda. Senão todo mundo vai se chacoalhando na cabeça e fala assim: eu não estou adorando a Deus. Aí você já fala: está arrependido pelo Jesus. Mas você não sente falta daquele lugar secreto. Você adorava em espírito e verdade. Glória a Deus, aleluia. Para concluirmos, Davi, que dançou e escreveu essa canção para Deus em momentos do quê? Dificuldade. Diga, dificuldade. Daniel, que adorou mesmo ameaçado de morte, continua adorando a Deus. Paulo e Silas que cantavam louvores na cadeia feridos, e as cadeias vieram abaixo. Jonas, que adorou no fundo da angústia, dentro do ventre da peixe. E para concluirmos, não pense que a sua dificuldade é a pior do que o seu irmão. A minha esposa relatou algo aqui do nosso filho Azar. Talvez algum já conheça o nosso testemunho. Nós tínhamos um nome quando Deus deu esse nome. Quem conhece, quem sabe quem é Azar da Bíblia? Sabe que é da Bíblia, né? Gente, levanta a mão. Quem conhece Azar, levanta a mão. Eu vou te pegar agora. Azar era quem? Até o texto de Bíblia. Azar era quem? Líder de louvor, adorador.
escreveu na Bíblia, ele tem parte? Alguns salmos. A história diz que Asaf, que Davi, quando voltava com a arca para Jerusalém, Asaf, ainda criança, conseguiu romper a multidão e tocar nas vestes de Davi. Asaf tem a denominação da palavra grega, aquele de quem Deus se apoderou. A partir daquele momento, Asaf é apoderado pela presença do Espírito Santo. Agora Davi vai descer a sepultura, Salomão vai tomar o lugar do seu pai, mas Salomão não tinha ainda construído o templo, Salomão, que o seu pai, tinha projetado. Asaf, pela idade avançada, pela lei de Moisés, acima de 60 anos, não poderia fazer mais nada. Mas a pergunta foi: ele é o melhor? Se é o melhor, Salomão falou: traga, porque Deus merece o melhor. Glória a Deus! Nosso filho de Asaf. Mas não sabíamos nós que Deus iria levá-lo embora. E sabe uma coisa que eu me recordo? Nos momentos das minhas orações, quando eu me alto, eu falava muito para Deus, e eu continuo falando nas minhas orações para Deus, mesmo no momento da dificuldade, da dor, da perda, eu continuarei louvando, exaltando ao nome do Senhor. Porque eu não te adoro pelo que o Senhor faz por mim, eu te adoro pelo que o Senhor já fez. Que todo ser que tem fôlego de vida, louve, exalte. Aí você pergunta: pastor, mas você não parou de pregar? Para minha esposa, você não parou de louvar? Porque quem tem fôlego de vida adora o Senhor. Quem tem a presença não consegue parar de adorar. Quem tem a presença não consegue de reverenciar Ele. Quem tem a presença não consegue parar de dizer: louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé para nós orar.